difícil que seja a batalha espiritual, para eu e você estejamos na presença de Deus. Eu quero ser cheio da tua glória. Meus amados irmãos, eu convido os queridos irmãos a abrir as vossas Bíblias em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Tem uma mensagem divino em nós. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém, amados irmãos? O tema desta mensagem do divino ou da divindade em nós, o Senhor nos leva na leitura da palavra em Gênesis, no seu primeiro capítulo, no verso 26, e ele diz, começando dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que o Senhor está dizendo aqui a imagem e a semelhança de Deus. Ele está dizendo que nós somos criados dentro da tricotomia, ou seja, corpo, alma e espírito. No início desta mensagem, o obreiro de Deus, Igreja de Jesus Cristo, em Vila São Jorge, eu quero te dar, para que você, no teu entendimento, e não importa a idade nesta noite, da criança, adolescente, jovem, novo convertido, irmão e irmã, que você utilize aí um pouco da tua imaginação agora, no início desta mensagem. Porque o que eu vou dizer para você aqui seria uma suposição, não é assim, a verdade é diferente. A verdade está aqui em Gênesis 1, 26, a qual o Senhor nos diz que nós somos criados dentro da tricotomia, corpo, alma e espírito. Se nós tirarmos aqui a parte que é divino, da divindade sobrenatural, espiritual, só vai sobrar o corpo. Se tirarmos a alma que vem de Deus, se tirarmos o espírito que vem de Deus, embora a carne também seja a criação de Deus, mas nós podemos dizer que a alma, o espírito é algo bem singular, bem diferente. Aleluia! A partir do momento eu vi um médico ele dando uma descrição de como ele observava o momento da morte daqueles que eram crentes, daqueles que serviam ao Senhor, daqueles que não serviam ao Senhor. Ele notou que havia uma grande diferença. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas eu quero dizer que se Deus ele tirar de mim aquilo que é divino, aleluia, que é a minha alma e o seu espírito que me deu vida, sobra o corpo, e sem ele o corpo toma e morre. Mas digamos que não existisse isso, só existisse a matéria, o corpo, se não existisse esse exercício que eu quero que você faça nesta noite, irmão Antônio, se não existisse a alma, se não existisse o espírito, se não existisse a alma, se retirarmos a natureza divina no homem, só o quê? Sobra o homem biológico, finito, o homem que se acaba, sobra o homem limitado a um tempo de vida. Começo, meio e fim. Esse homem seria, deterioraria e
E quantas pessoas, mesmo entendendo, mesmo sabendo que nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito que vem de Deus, mesmo assim, sente e vive como se não tivesse esperança. Por quê? Porque está mortificado pelo pecado, está oprimido, está deprimido, está sem esperança, está sem alegria, está sem ânimo. Tem pessoas assim, dentro e fora da igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Para mim, aleluia, ainda há esperança. Aleluia, repita comigo eu. Aleluia, repita comigo eu. Quero ir para lá. Oh, aleluia. Mas quando se inclui, então, a natureza divina de Deus no homem, muda tudo. Muda tudo. O problema é que nós estamos vivendo uma época da nossa vida, e eu posso dizer nesta noite, em nome de Jesus, glória a Deus, porque eu estou aqui adorando a Deus, mesmo diante de todas as adversidades e de toda a dificuldade. Eu consegui chegar na presença do Todo-Poderoso para dizer a Ele que toda honra, que toda glória, que todo louvor pertence a Ele, e pela sua misericórdia eu estou na sua presença. Pode ser que é a mesma coisa nesta noite, glorifica o Senhor. É difícil? É. Mas o Senhor está aqui através do seu Espírito que muda. Quando é inserido na compreensão humana, e muitas pessoas, irmãos, têm essa crise existencial porque não conhecem a Deus, porque não conhecem a palavra de Deus e não entendem da sua configuração. Mas na medida que essa pessoa aceita a Jesus Cristo, é impactado pelo Espírito Santo, inundado pela sua palavra, pelo poder de Deus, os olhos dessas pessoas começam a se abrir, e ele começa a entender. Muitas pessoas, muitos evangelistas, pastores, homens e mulheres de Deus, chega do lado dessa pessoa e fala assim: vem cá, sabe aí o vazio que você sente? Eu vou te explicar. Sabe a angústia que você sente? Eu vou te explicar. Sabe as coisas que você não entende? Eu vou te explicar. Aqui isso que nós, eu te dá ministrão é o corpo, mas a tua alma é aquela que vai comparecer diante de Deus. O Espírito é aquilo que te dá vida, é aquilo que clama para que você busque ao Senhor. Aleluia. E as pessoas começam a entender. Mas o que muda é que há uma compreensão que existe um antes, aleluia, chamado eternidade. A pessoa começa a entender que existe um antes, é a eternidade antes de eu nascer. Oh, aleluia. Deus é eterno. E a eternidade existia antes de 1969. Existia antes de 27 de 11 de 1969, mais ou menos às 21 horas da noite. Aleluia. Quando eu Pedro me no meio do sítio, no escuro, meu pai vai na igreja, minha mãe sentindo dores de parto, o Senhor permitiu que eu nascesse. Ali ainda existia a eternidade. Mas quando eu compreendi que existe o Espírito, eu entendi que antes de eu nascer, Deus já era. E Ele será depois. Então há a compreensão de que existia uma eternidade antes, e existe uma eternidade depois. Aleluia. O problema é que tanto a eternidade antes não depende de você. A eternidade de antes não depende de você. Mas a eternidade depois, oh,
Durante a vida existe algumas regras que você pode até quebrar. No entanto, as consequências virão. Na vida, há regras que nós podemos quebrar. No entanto, as consequências virão. Pedro, se eu estiver dirigindo e eu passar ali na Avenida Batisfontes, antes do Maria Patrícia, acima de 60 por hora, eu posso quebrar a regra que diz que aqui no limite é 50. Aleluia, eu posso passar a 60, a 70, a 80, eu posso passar até 280, mas depois de alguns dias a consequência virá. Receberei uma cartinha da prefeitura e da CET dizendo que eu tenho uma multa. Eu pude passar, mas a consequência. Agora presta atenção aqui, igreja. Em nome de Jesus, não dá para viver durante o agora, que é o tempo de vida na terra, sem potencializar o divino, a divindade em nós. É necessário potencializar. Aí vem a pergunta: o que é potencializar a divindade, o lado divino de Deus em nós? O que é, pastor, que eu tenho que potencializar? Como é que isso acontece? Se eu não potencializar, eu só sinto tristeza. Se eu não potencializar, não há alegria, não há força, não há ânimo, não há impedimento. Aleluia, eu posso até ter dinheiro, eu posso até comer bem, eu posso até ter o carro, aleluia, mas vai ter uma hora que eu vou parar e ficar aquela agonia, porque eu não entendo, eu preciso de alguma coisa, eu preciso sentir alguma coisa. Eu quero dizer, o Espírito de Deus está aqui nesta noite e é Ele que potencializa a parte espiritual e divina de Deus em nossas vidas. Se potencializar o divino adolescente, nem chega a ser jovem crente. Eu não é mais. Qual é o medo de vocês? Eu não sei porquê, mas hoje eu estava olhando aqui, não é só nessa igreja, toda vez que eu chego eu fico olhando para os adolescentes, eu fico olhando para a juventude, aleluia. Pensa, quantos anos você tem? É novo, meu Deus. Você está pensando que essa qualidade aqui acontece da noite para o dia? Cadê seus pais estão aí? Seus pais estão aqui? Sua mãe está cooperando lá. Sabe quantas orações e você precisa trabalhar no meio da noite para isso aqui acontecer? Pedro, você sabe quantas orações, Cláudio, a irmã Andréia precisou orar por você? Está pensando que é só o povo que ora por você? Ou mesmo que está lá no sono, na mulher da técnica, está pensando que é ele? É José Mito, é Irmã Teresa, aleluia, é Carlão, aleluia. Antes dele foi outro, sempre orando, sabe por quê? Porque precisa potencializar o espiritual em mim. Se não houver esse átomo, esse dunamis, esse dínamo ativado em mim, eu não venho para a igreja. Se vir eu fico no celular, eu não preciso. Sabe por quê? Porque Satanás está numa batalha muito grande para que eu não preste atenção, para que eu não entenda, para que eu não receba impacto, para que eu não entenda a palavra, para que eu não saia daqui melhor do que eu entrei, para que eu não saia daqui emitendo renúncia, deixando no altar de Deus. Senhor, isso eu não quero mais, eu quero ser cheio da tua glória. Presta atenção que nesse processo você identificará que está em alguma parte desse processo. Eu e você.
Não há diferença. Não há diferença para aqueles homens, não há diferença para esta moça, não há diferença para aquele músico, não há diferença para aquele cooperador, não há diferença para aquela cooperadora, não há diferença para aquele que tem 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos de crente. Não há diferença. Em algum momento desse processo eu estou. E ele inicia, como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeiro passo de potencializar o espiritual em nós. O primeiro passo é: eu estou caminhando para o lado errado, então agora eu tenho que caminhar para o certo. Se chama conversão, mudar de direção. Então eu começo a mudar de direção. Antes eu andava na direção do pecado, mas agora eu ando na direção da glória, da Shekinah, da unção, do conhecimento, do entendimento, da renúncia. Em Ezequiel capítulo 18, verso 21, veja, o primeiro passo da conversão. Ezequiel 18, 21 diz: ei, presta atenção. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos ou mandamentos e proceder com retidão e justiça, a palavra diz que certamente viverá e não. Deus da glória. É forte esse negócio aqui. É forte. Nessa hora nós estamos falando de dois tipos de morte. A morte física, quando a gente termina tudo. Mas quantos irão morrer? Aleluia, definitivamente. Aleluia, da condenação eterna. Mas a palavra diz, aleluia, se proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. Sabe por quê? Porque o segundo passo é reconciliação. Eu estava desligado de Deus, mas Deus, Ele religou-me novamente através do sacrifício de Jesus Cristo. Agora eu deixo de ser criatura, aleluia, sem esperança, e passo a ser reconciliado, filho de Deus. Conversão, reconciliação. Aí eu entendi. Maravilha. Filho de Deus. Oh, Santo de Israel, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Conversão. E reconciliei com Deus. Estou caminhando a minha caminhada espiritual na direção da eternidade com Deus. Mas de repente, ei, você estava baixando a cabeça para adorar a Deus. Mas eu chamei a tua atenção. Você parou de adorar a Deus e olhou para mim. Aleluia, eu estou caminhando na minha caminhada espiritual. Mas de repente me digo, eu oro. Parece até que eu sou breve, querendo olhar para trás. Mas eu quero dizer essa noite que em Romanos capítulo 8, verso 38 e 39, aleluia, diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Segundo passo, reconciliação. Terceiro passo, convicção. Viu, Cláudio? Primeira vez que eu conheci aqui o Cláudio foi na Caneleira, onde é uma madeireira hoje, perto da regional. Pedrinho acho que não era nem assim. Pedrinho nem fazia ideia, ele estava na eternidade ainda do passado de Deus. Mas eu glorifico a Deus, Cláudio, porque hoje, 2024, nós, Jesus ainda não voltou, mas nós ainda estamos na sua presença. Sabe por quê, Pedro? Porque ele tem convicção do que ele quer. Repita comigo, eu quero ir para lá. Amém. Do rio azul é o quê? As ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Olha para mim. Se você não quiser ir para lá, aleluia, com todas as suas forças, Satanás, o inimigo, ele vai fazer de tudo e não importa a idade que você tenha, os recursos que você tem, ele vai tentar de todas as formas tirar a tua salvação. Mas Romanos 8, 38, 39 diz: porque eu estou certo, nem a morte, nem a vida, nem o sangue, nem o principado, nem a potestade, nem o presente, nem o poder, nada. Oh, aleluia. Você está ganhando ou está perdendo nessa batalha? Está ganhando ou está perdendo? Dá para sentir como é que abre a boca para adorar a Deus aqui, irmão. Está esperando um acorde diferente acontecer para quebrar a música, irmão. Até saúde demoniado ali, ele se alegrava. Aleluia. Olha, quer ver a igreja se alegrar, começa a trocar louvor aqui, fica tudo certo. Aleluia, mas eu quero dizer uma coisa: o Senhor esta noite nos dá vitória em nome de Jesus. Quarto passo. Mateus 28, 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aí o Espírito Santo do Senhor nos diz, o Senhor nos diz: e eis, ou você entende isso? Ou você entende isso? Ou você vai apanhar todos os dias? Porque eu conheço Deus, medo de deixar Deus eu tenho. Medo de ser parar de sentir a sua glória, eu tenho. Medo de ir para o inferno, eu tenho. Mas se eu não tiver o entendimento de guardar tudo que o Senhor tem me mandado, Ele diz que eis que eu estou convosco todos os dias até quando? Até a consumação dos séculos. Dentro desse processo chega no ponto último, que é a consumação da criação do primeiro homem em Gênesis. Passamos, pois, o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Da criação do homem em Gênesis até a consumação de todas as coisas, Deus foi, Deus é e Deus sempre será. Oh, aleluia. Da criação, a consumação, durante milhares de anos, em um determinado momento, Deus no trono da sua glória, Ele pegou lá uma alma
Deus vai lembrar o que eu fiz. E será a consumação que vai separar as almas para a eternidade, se com Deus ou não. E o que define a minha eternidade com Deus ou não é o durante, é o agora, é o tempo de vida, é o que eu decidi hoje que vai determinar a minha eternidade, se com Deus ou não. Quantos querem passar a eternidade com Deus? Olha para mim. Você conhece uma ampulheta? Ampulheta. Quem conhece a ampulheta aqui? Quase todo mundo. Se você não conhece, quando chega em casa, Google ampulheta. Quando você pega uma ampulheta e vira, ela tem a areinha, aí ela começa a passar do espaço cheio para o vazio. Uma vez que eu nasci, que você nasceu, Deus pegou uma ampulheta chamada Dias da minha vida, virou assim, ó, e começou a cair até aqui. Quantos podem glorificar o Senhor? Uma vez que essa ampulheta, ela se inicia, ela não para, nem quando você dorme, nem quando eu durmo, nem quando nós dormimos, essa ampulheta para. Eu estou dormindo, ela está continuando a cair. Ele está contando as minhas horas de vida, ela está contando as minhas de vida, ela está contando a oportunidade que eu aproveitei na presença de Deus e a oportunidade que eu não aproveitei na mão de Deus. Aleluia, essa ampulheta não para. E nesse processo entre a criação e a consumação, a gente quebra muitas regras. E é isso que nos afasta de Deus. Se lembra da regra que eu falei? Eu posso quebrar um monte, mas as consequências virão. Uma das regras que eu quero: não orar. Se eu não orar, irmãos, é a pior coisa que existe para o crente, é o crente que não ora. Você que ora em 3 minutos quando chegar na igreja, que virá em casa. Se lembra quando eu passei naquela parede? Eu procurei a parede porque tudo é santo nesse lugar. Tudo é. A gente apanha. Quantas vezes a gente não entende que a gente deseja que os nossos filhos sejam uma bênção na mão do Senhor, mas eles não são. Quantas vezes a gente quer que alguém querido se converta ou volte para os caminhos do Senhor, mas ele não volta. Parece que só piora. Quantas vezes a gente quer e deseja muito um bem material, mas ele não vem. Quantas vezes nós queremos algo sentimental mesmo. Às vezes a gente quer como eu gostaria. Aleluia, que fulano ou Beltrana gostasse de mim. Aleluia, como eu quero casar. Aleluia, como eu gostaria de ser aceito. Aleluia, mas não acontece. Eu quero dizer uma coisa para você nesta hora, em nome de Jesus. Crente que ora muito pouco, não, Deus não ouve. É preciso orar, é preciso batalhar. Não quebre a primeira regra, que é a regra da oração. Crente que não ora quebra a segunda, qual é a comunhão? Crente que não ora não tem comunhão com o seu irmão, e na maioria das vezes não tem comunhão nem dentro de casa. Deus, eu levar sobre a Eu sofri um acidente no dia 10 de novembro. Alguns irmãos aqui souberam. Eu ouvi dizer que alguns irmãos estavam orando por mim aqui, na direção do altar. Alguns souberam hoje quando eu cheguei aqui. Estou andando um pouquinho, tive fratura exposta no tornozelo esquerdo. Fiquei 26 dias internado, fiz 3 cirurgias. Semana passada, só tinha um sapato que servia em mim. Parece brincadeira, deve ter piada. Só um sapato que o pé incha do pé esquerdo. Aí eu estava indo em 2 congregações a pedido do pastor setorial. Sabe o que aconteceu? Em uma delas eu senti um negocinho meio movimentando assim. Já estava cantando.
entrando no sapato. Abri. E eu esqueci, pastor, que é só eu vim aqui no domingo, que só servia aquele sapato. Tentei arrumar ele na quinta-feira, não deu. Aí ontem de manhã nós compramos esse bonitão aqui também. Deus abençoe o Mercado Livre, que chega no domingo, para que a gente possa chegar na presença de Deus e adorar ao Senhor. Através da oração, os maiores desafios são alcançados, as maiores muralhas caem por terra, os mares vermelhos mais terríveis têm que se abrir, coração duro se quebra, aquele licor aceita Jesus, o doente sara, o perturbado é liberto. Sabe por quê? Porque a oração em nome do Senhor Jesus tem poder. E aí aumenta a minha comunhão com quem? Com Ele? Com Deus. Começa a aumentar a minha comunhão com Deus. Porque aí agora eu começo a ter experiência particular com Deus. Oração aumenta a minha comunhão. E aí a gente cai para o terceiro ponto, que é a santificação, o maior problema da igreja na terra hoje. Sejais santos como eu sou. Sem santificação ninguém verá. É regra. Você pode até quebrar a regra, mas terá consequência. Mas essa regra eu não quero perder, e nem você vai perder. Aleluia! Por mais difícil que seja a batalha espiritual, para eu e você estejamos na presença de Deus, em nome de Jesus, não quebre, porque quem nos dá santificação é Deus, através do seu Espírito Santo. Eu sei que eu erro, mas a sua graça que é favor imerecido, e o seu sangue que nos purifica de todo pecado, nos dá a garantia de que se Ele voltar para buscar a sua igreja agora, eu e você vamos para a eternidade com Deus. É nessa hora que, embora estejamos com a parte da divindade, a parte espiritual de Deus em nós, aleluia, ela está quase mortificada em nós, quando na verdade o que Deus nos pede é que mortificamos o quê? A carne. A palavra de Deus diz que a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a, e ambos se opõem entre si, para que não se faça a sua vontade. Mas o problema é que sem santificação eu mortifico o Espírito. Aleluia! Mas eu quero dizer nesta noite, eu tenho que mortificar a minha carne. Sabe por quê? Porque na medida que eu mortifico a minha carne, o Espírito Santo de Deus na minha vida enche a minha vida, transforma a minha vida, edifica a minha vida, me dá intimidade, me dá comunhão e me dá força para orar na presença de Deus. Precisamos a cada dia sentir a presença de Deus na nossa vida. Aí você fala assim, eu preciso, preciso. Mas se eu perguntar, como é que foi o teu sábado, como é que foi o teu domingo? Ah, Deus, eu não vim aqui acusar ninguém, porque para acusar já tem um que sabe fazer muito bem. Eu só vim aqui para dizer aquilo que o Espírito Santo de Deus me incumbiu para dizer esta noite, em nome de Jesus. Aleluia! Precisamos sentir mais a presença de Deus na nossa vida, e não é só na igreja, e não é só na hora do louvor. Aleluia! Tem horas que eu tenho que parar, largar, colocar o celular de lado, desligar a televisão, desligar o computador, falar assim, olha, espera aí, porque agora eu quero sentir a presença de Deus. Na hora de
Espírito. Precisamos sentir o mover do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Esse mundo está caminhando de um jeito que nos cerca de todos os lados. Só tem um jeito, irmãos, da gente sentir o mover do Espírito Santo de Deus em vários momentos. Se a gente se desligar totalmente do mundo. Tudo. Às vezes você se propõe, já estou terminando, eu vou ler a palavra, quando pensa que não, a dopamina. Eu não sei se eu já disse isso aqui para vocês, já ministrei aqui. Dopamina é um dos hormônios do prazer. O que faz você toda hora pegar o celular para ver alguma coisa é que as redes sociais dão uma bomba de dopamina a cada vídeo, a cada piada, a cada conversinha, a cada coisa que você olha, o seu cérebro dá uma explosão de dopamina e você quer mais, daqui a pouco eu quero ver uma série, daqui a pouco eu quero ver um filme, eu quero ver um stream, eu quero estar na rua, eu quero ver um jogo, eu quero fazer aquilo. Mas quando o nosso Deus fala que a melhor dopamina é a presença, é a glória de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 9, abram as vossas Bíblias. Tempos difíceis estão por vir. Para mim, se tudo correr normal, meu pai agora, dia 23, fará 95 anos. Coisa linda mesmo. Acha que a gente tem esperança de chegar? Eu vou fazer 55, a nossa diferença de idade é 40 anos. As meninas e meninas, olhem para mim. Glória a Deus. Leve em consideração que o Espírito Santo de Deus está falando aqui nessa noite. Vocês estão pensando que vocês vão viver um tempo mais fácil do que o meu? Vocês estão pensando que vocês viverão um tempo mais fácil do que os pais de vocês? Vocês não viverão. Não é uma profecia negativa, é a palavra que diz. Tempos difíceis virão. Mas eu quero ir para lá. Eu não nasci para ir para lá. Olha para mim. Você não nasceu para ir para baixo. Você nasceu para ir para cima. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Repita comigo, eu quero ir para lá. Preste bem atenção nos 7 anjos que traziam as 7 taças cheias do 7º último flagelo. Aproximou-se e me orientou: vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro, é aquela que está preparada para a eternidade que está por vir. E ele me conduziu no Espírito, aleluia, que é a parte de Deus, a parte alta de uma montanha, e revelou-me a cidade santa, aquela que as irmãs cantaram hoje em Jerusalém, a qual Deus não abandonou, que descia do céu da parte de Deus, e resplandecia como a glória de Deus, e o seu esplendor era como o brilho de uma joia lapidada.
falava comigo tinha como uma medida de uma vara feita de ouro, para medir a cidade, seus portais e seus muros. Presta atenção, se conecte no trono da glória de Deus neste lugar, nesta noite. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram também iguais ao comprimento. Ele mediu o muro, mediu 65 metros de altura, de acordo com a medida humana que o anjo estava usando. O muro era todo feito de diamante e a cidade era de ouro puro. A cidade era do quê? De ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda a espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de cristal, de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, coisa linda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio e o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisoprácio, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Os 12 portais eram 12 pérolas, cada um dos portais construído a partir de uma só pérola. Uma só. E a rua principal? E a rua principal da cidade era de ouro puro, reluzente como vidro límpido. Contudo, não vi templo algum na cidade. Olha, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. Hoje é difícil adorar o Senhor. Eu entro aqui nesse lugar, eu venho no caminho com dificuldade, eu entro com dificuldade, e quantas vezes eu luto com dificuldade, mas lá não haverá necessidade de vento. Sabe por quê? A cidade também não necessita do sol, nem da lua para que brilhe sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é o seu candelabro. As nações andaram sobre as montes desta cidade, e os reis da terra habitarão a sua riqueza. Os seus portais estarão continuamente abertos todos os dias, e ali não haverá noite. A glória e a honra de todas as nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aquele cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Agora eu sei, eu sei.
vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Essa é a primeira pergunta. A segunda, tem alguém que nunca aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador? Aleluia, você tem uma eternidade, tem um presente, mas a tua eternidade no futuro depende da decisão que você toma hoje. Se tem alguém afastado do caminho do Senhor, vem aqui na frente para orar por você. O teu nome, aleluia, será escrito no livro da vida. Uma alma rabida para o Senhor. Alguém acompanha ele, em nome de Jesus, rapidamente. Nós vamos orar agora, Pai, e aplaudir ao Senhor por essa alma que aceita Jesus Cristo nessa glória. Deus vai nos responder a pergunta em nome de Jesus. Deus tem um plano grande na sua vida e Ele vai nos cumprir. Aleluia. Está voltando para o Senhor nessa noite, vai acompanhar. Aleluia. Venha então pegar